Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade, às nossas discussões em torno da questão do Covid-19, mas também, envolvendo a questão, da vacina, a, a discutida, tão falada vacina. E para isso, né, para dar continuidade a essa discussão, nessas discussões, nessa semana, eu trouxe aqui o Joper, infectologista, para a gente trocar uma ideia sobre como foi esse processo, da pandemia, como está sendo, porque ela ainda não acabou, e qual é a visão que ele tem, para falar sobre a questão da vacina, porque, para os ouvintes sempre é bom escutar a palavra de quem é especialista, do assunto, de quem entende do assunto e principalmente quem está vivendo, o dia a dia do assunto. Então, para isso, trouxemos aqui o Chopper. Chopper, antes da gente começar, por favor, se presente. Guilherme, boa tarde. Agradeço pelo convite de poder participar desse seu trabalho. É através desse canal que a gente consegue dividir aquilo que a gente ganha ao longo do tempo, ao longo da vida profissional e sempre é produtivo e oportuno, né? Meu nome é Joper, eu sou médico infectologista, atuo na cidade aqui desde 98, tá? Eu trabalhei em diversas frentes, também trabalho em terapia intensiva, eu sou intensivista, e hoje o meu foco principal de trabalho está sendo dentro da Secretaria Municipal de Saúde, à frente do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Coronavírus, mas também consultório médico, hospitais, onde a gente tem se deparado com os pacientes e também uma oportunidade de vivenciar aí todo esse processo que a gente está tendo no programa de imunização, de vacinação contra a Covid. Sim. Joper, para começar a pergunta, eu queria que você falasse um pouco, como que foi no início. Você imaginava que a pandemia causaria esse estrago tremendo que causou, no país? Quais foram os erros, quais foram os acertos, nesse processo todo que nós estamos vivendo? Bom, primeira coisa, sinceramente falando, a despeito de outras epidemias que a gente teve, citando exemplo, a síndrome respiratória a SARS, né, que também foi provocada pelo coronavírus em 2002. Tivemos uma epidemia também envolvendo o coronavírus em 2009, chamada MERS, e posteriormente uma epidemia associada ao influenza, né, ao vírus influenza. E por toda essa vivência, quando a gente começou a ouvir informativos e relatos do que estava acontecendo na China, você perguntou o que eu esperava. Eu não esperava algo com essa dimensão, né? Não esperava que a gente chegasse onde a gente chegou, que o mundo estivesse vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Apesar de que as pandemias, elas sempre existiram, né? A gente teve na história aí a peste, a gripe espanhola, enfim. Foram vivências que a gente sabe que elas se repetem, né? Então, estarmos diante de uma pandemia hoje não é a primeira vez que isso está acontecendo, mas na nossa era moderna é a primeira pandemia que a gente está podendo conviver. Então, a gente não tinha essa expectativa, eu não tinha, né? E creio que muitas pessoas também não imaginavam que isso iria se alastrar, ia atingir tantos países como atingiu com tantos mortos, né? E aí, para falar
na questão de erros e acertos, eu acho que assim tem várias frentes aí que a gente pode entrar para avaliar, né? Tanto no sentido governamental, quanto no sentido da própria forma como a gente entendeu no início que a gente deveria se comportar em relação ao uso de EPIs. A gente teve grandes dúvidas no começo com relação ao tipo de máscara a ser usada, o tipo de paramentação que a gente deveria usar, se isso iria se esgotar ou não. Então, nós passamos na fase inicial por uma série de subdimensionamento da situação, né? E nós tivemos em algumas esferas aí governamentais pessoas que se manifestaram com posicionamento de negação, né? Não entendendo e não aceitando que isso pudesse chegar onde chegou. E por conta desse negativismo, a gente acabou tendo uma série de consequências, né? Então, eu acho que é uma cadeia de coisas que aconteceram que a gente pode apontar aí como alguns erros que tiveram consequências piores. Chopper, você falou uma coisa que eu achei bastante interessante, que até então eu não sabia. Para quem é leigo, como eu e como muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, acha que o coronavírus, né, é algo, né, novo, né? Ele já existia já antes, né? Sim, Ou não, né? coronavírus como entre outros vírus, né? Ele já tinha sido identificado há muitos anos. Então, na SARS, né, que era a síndrome respiratória aguda grave, ela estava relacionado, não era o mesmo vírus, né? Não era o SARS-CoV-2, como a gente identificou agora, mas era um coronavírus, com a mesma estrutura e com a mesma composição genética. Então, o SARS-CoV-2, que é o agente etiológico, que é o causador da Covid-19, não existia, mas o coronavírus, a espécie, né? Esse vírus já era de identificado há muitas décadas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco, né? Quem são as pessoas, né, que tem Covid, que adquire Covid, quem que precisa ser internado, tem um perfil, ou não tem um perfil, como que funciona? Bom, a gente tem conhecimento prévio, né, lá atrás, de que a grande maioria das pessoas poderia ser infectada, iria ter uma forma leve de doença e uma forma moderada, sem muitas repercussões, né? Hoje a gente já sabe quem são essas pessoas, né? Principalmente pessoas jovens, com menos de 60 anos, pessoas que não têm outras doenças associadas, principalmente hipertensão arterial, doença renal, doença pulmonar, entre outras. Então, se eu pego um indivíduo jovem como você, você tem quantos anos? Desculpa. 30. 30 anos. Então, a chance de você ter uma infecção, uma repercussão grave, de você ter que ser internado, de ser entubado e ter um grande risco de óbito é muito pequena. Tá? Não é 100% descartada, mas é uma probabilidade muito pequena. Quando você avança pela faixa etária, quando as pessoas estão mais numa faixa etária maior, por uma série de questões, né, o vírus ele se comporta de uma forma mais agressiva, podendo fazer com que, além da fase virêmica, que é aquela fase que todos nós vivemos, ele passe, a fase 1 da doença, para a fase 2, que é uma fase inflamatória, onde você tem uma série de eventos que acontecem, que foram desencadeados pelo vírus, mas que não são mais por efeitos diretos do vírus. Então, essa cascata de inflamação, que denominamos tempestades de citocinas, é o que acaba fazendo a diferença na evolução do paciente. Então, resumidamente, pessoas de maior idade, principalmente homens, né, e que estejam com alguma doença crônica associada.
doenças cardiovasculares e as doenças renais. Sim, Joper, muitas das pessoas, assim, o que eu venho acompanhando, e eu acho que não é só eu, é que, por exemplo, tem pessoas que têm, né, as ditas comorbidades, né, as doenças prévias, né, assim, não sei se assim pode se dizer, elas Uhum. têm, elas não pegam, elas, muitas delas eu vejo assim, elas têm contato com alguém que tem o Covid e muitas delas não acabam pegando. Por exemplo, vou citar um exemplo, em abril, né, do ano passado, eu infelizmente perdi o meu avô para a doença, né? E a minha avó, Uhum. que tem diversos problemas de saúde, inclusive, ela não contraiu, né? E também tem casos, né, de jovens que são saudáveis, né, que muitas vezes contraem a doença, precisam ser internados. Como que explica isso? Tipo, ou se explica isso por conta do vírus, né? Dessa situação ser muito nova? Certamente existem questões relacionadas ao vírus mesmo, né? A carga de infecção que essa pessoa recebe, a quantidade de vírus que acaba sendo inoculado e, principalmente, características genéticas, certamente, características individuais, que leva a pessoa a não responder dessa maneira. Então, como eu coloquei lá atrás, por que as pessoas fazem uma doença tão grave? Não é exclusivamente pelo vírus, mas sim por uma resposta exacerbada e exagerada frente à presença dele. Então, esses exemplos que você está me dando elas estão nas extremidades, né? A grande maioria dos jovens se comporta de uma forma leve e a grande maioria dos idosos acabam sendo mais penalizados, tá? E dentro dessa distribuição, obviamente, você tem exceções. Eu já me deparei com pacientes, por exemplo, com mais de 90 anos, que foram infectados, até chegaram a ser internados, mas não tiveram nenhuma repercussão mais grave, né? Eventualmente pode ser até por ter um sistema imunológico um pouquinho mais desgastado, que não permita com que ele tenha essa resposta tão exagerada, tão exacerbada, tá? E algo relacionado a indivíduos jovens, principalmente pelo o potencial que o vírus tem de ativar algumas cascatas que envolva o sistema de coagulação, probabilidade de formação de microtrombos na pequena circulação, que eventualmente pode levar para esse jovem um quadro mais severo. Mas, de todo modo, esses indivíduos eles estão em extremos, eles não representam a maioria, tanto de um Sim, lado do jovem. desculpa, pode continuar. Então, já concluí. Pode continuar você. Tá. A COVID, né, pode ser, digamos assim, porta de entrada para outras doenças, como, por exemplo, doenças do coração, ou até mesmo outras doenças do próprio corpo. Bom, não que ela seja a porta de entrada, né? Não acho que essa seria o termo mais adequado. Mas a partir do momento que o indivíduo é afetado pelo vírus e ele, por exemplo, precisa ir para um hospital, e no hospital ele vai ser submetido a uma série de intervenções, inclusive intervenções invasivas, como uma intubação, ventilação mecânica, ele abre portas para outros eventos, como, por exemplo, infecções bacterianas. A gente tem hoje um perfil nas UTIs, pacientes desenvolvendo infecções por germes com alto nível de resistência, alguns indivíduos tendo doença renal provocada pelo vírus. Então, não seria uma porta de entrada, mas seria uma consequência que o vírus propicia para que a pessoa possa se desenvolver.
O que eu percebo, ô Júper, o que eu ando lendo, é que muitas pessoas que contraem o coronavírus, muitas delas elas têm sequelas. Como que é isso? É tipo questão de memória, problema, acho que até mesmo problemas respiratórios. Eu li casos de pessoas que chegou a falecer por conta dessas sequelas, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Então, quando a gente usa o termo sequela, a gente está definindo uma situação permanente, né? Tem aí praticamente um ano de história com a Covid, né? Então, tem situações, principalmente envolvendo o sistema nervoso central, por lesão direta, por vasculite, por agressões que o vírus produz no cérebro, levar danos irreversíveis para o paciente, como se fosse, por exemplo, um AVC, tá? Inclusive, o AVC é um evento que é bastante comum, né, no transcorrer da internação de um paciente com Covid. Um outro exemplo, infarto. A infecção pelo coronavírus aumenta expressivamente o risco do paciente ter infarto. Agora, sequelas diretas do vírus, que nós estamos tendo aí com maior frequência, é a perda do olfato, que alguns pacientes não estão recuperando, déficit de memória, que a gente ainda não tem ideia se isso pode ser uma coisa permanente ou não, pelo tempo que a gente tem de história. Alguns pacientes podem ter lesão pulmonar grave e, na recuperação, ficar com sequelas, com fibrose, que é como se fosse uma área do pulmão que perde a sua função. Então, o indivíduo tem 100% de função pulmonar. A partir do momento que ele desenvolve a doença, que ele tem uma agressão muito forte no pulmão, ele pode ficar com 60%, pode ter uma redução. E isso trazer limitações para ele durante a vida subsequente. Déficits neurológicos, enfim, existe uma série de implicações de ordem clínica que hoje vem afetando muitas pessoas, inclusive com efeitos neuropsiquiátricos, né? Tem pacientes que têm desenvolvido transtorno de estresse, síndrome de ansiedade, quadro de pânico relacionado à vivência do vírus, né? E isso não parece ser só algo psíquico, mas um fator que está relacionado com algum substrato orgânico, ou seja, alguma lesão que o vírus possa provocar no sistema nervoso que venha levar a esse tipo de efeito, que hoje a gente vem analisando e que alguns deles podem ser permanentes, ou seja, virar uma sequela. Sim. E assim, existe algo recomendável quando acontece isso? Por exemplo, eu contraio a Covid e tenho, por exemplo, perda de memória. Tipo, existe algum conselho, assim, prévio, o que que eu devo fazer ou não? Olha, a gente recomenda que a pessoa procure uma assistência médica, pode ser através de um clínico, um cardiologista, um pneumologista, neurologista, esses têm sido os médicos mais indicados. E mesmo algum médico com formação generalista, clínicos que fazem clínica geral, que consegue ver as coisas de uma forma mais universal, né? Então, eu acho que todo paciente que teve Covid e não teve uma recuperação total, ele merece uma avaliação e um acompanhamento médico. Eu tenho alguns pacientes que são acompanhados no consultório com esse objetivo, para a gente fazer alguns exames, fazer um ecocardiograma, fazer uma tomografia, caso o paciente ainda persista com alguma queixa. Principalmente, por exemplo, tem sido muito frequente, pacientes com queixa de falta de ar, perda de fôlego, quando vai fazer algum esforço, né? Então, pode haver alguma coisa que aconteceu no período da doença que passou desapercebida que a gente possa detectar posteriormente e tentar oferecer um tratamento para isso. Sim. E, Chopper,
Primeiramente, assim, o que você faz, quais são os aspectos clínicos, e também queria que você falasse a partir de que momento, né, a pessoa precisa ficar, ser internada por conta da Covid, porque tem toda aquela orientação de que se você tem sintomas leves, você tem que ficar em casa e não procurar um hospital. Eu queria que você falasse a partir de que momento a pessoa tem que procurar um hospital, quais são os aspectos clínicos, como que funciona a internação e tudo mais. Então, a gente pode dividir a doença em três fases, né? Grande parte das pessoas para na fase um. Então, o quadro se inicia com um quadro de indisposição geral, dor no corpo, tosse, febre. Nem todo paciente tem febre, né? Dor de garganta, pode haver sintomas intestinais como diarreia, dor abdominal. E se o quadro for leve, o paciente, apesar de tudo isso, sentir que não está tão debilitado, que está conseguindo andar, que está se alimentando, talvez não seja um bom momento para ele ir ao hospital, tá? Se ele quiser fazer um diagnóstico, e isso é importante, ele deve procurar um laboratório ou um pronto-socorro, principalmente entre o terceiro e o quinto dia para fazer esse exame, que é o tempo que você tem maior de isolamento e positividade do exame, né? Seja o antígeno ou PCR. Terminou a primeira semana, muitos pacientes melhoram, se recuperam, sem ter feito nada, só tomando analgésico, só tomando dipirona, Tilenol, ibuprofeno, tomando bastante líquido, fazendo repouso, descansando. Isso, para muitas pessoas, já é o suficiente, tá? No entanto, se o indivíduo percebe que ele está muito debilitado, que ele está tendo interrupção do sono, que isso é uma coisa que pode estar associada com quadro de hipóxia, se não está conseguindo deambular, se percebe que está sentindo falta de ar e essa falta de ar vem piorando, então, independente da idade, eu acho que é uma oportunidade da pessoa ir ao pronto-socorro, porque lá ele vai fazer uma avaliação, vai fazer oximetria para ver se ele não está com queda muito acentuada da oxigenação do sangue, e a partir daí tomar algumas medidas. A gente tem bem claro quais são os critérios de internação. Então, é um paciente que tem fatores de risco. Se ele está com uma saturação baixa, particularmente abaixo de 92, se ele está com sinais de rebaixamento, desorientação, falta de ar, tudo isso é um conjunto de sinais que podem e devem indicar a necessidade de hospitalização. Tá? Se for um indivíduo jovem como você, que está tendo só perda de olfato, não está comendo direito, está um pouco indisposto, mas está conseguindo andar, tudo, o hospital acaba não tendo tanto benefício. Tá? Ele vai ser beneficiado porque vai fazer exame, às vezes muitos pacientes vão no pronto-socorro só para fazer exame, ele pode fazer isso num laboratório, agendando o seu exame, né? E pode acontecer de alguém com esse exemplo que eu estou te dando não precisar de nada e melhorar sozinho. Tá? Então, esses são os dois exemplos que ilustra isso que você está perguntando. Sim. Chopper, você falou da questão do teste, a partir de que momento, né, eu preciso fazer teste? O teste, né, o teste é eficaz? A partir de que momento que eu faço? Ele pode não se tornar ser eficaz? Queria que você comentasse um pouco isso para o público. Então, o teste, ele tem um período, quando você vai falar em PCR, que é o exame que identifica o vírus, ou antígeno, que nós estamos fazendo bastante a partir de um tempo para cá, qual que é o momento ideal? No momento em que você tem uma quantidade maior de vírus nas suas vias aéreas, que acontece desde o início, 1 ou 2 dias antes de você começar a ter os sintomas, você já pode detectar, até mais ou menos o 7º dia. Qual que é o tempo ideal dentro dessa média? Entre o terceiro e o quinto dia, que você tem que colher aquele exame
que é o suave, que se introduz um cotonete no nariz. Exames sorológicos, se porventura a pessoa não tiver feito o exame do suave, do cotonete, e ela ficou em casa e tem alguma suspeita, mesmo tendo melhorado, o tempo ideal para você fazer um exame sorológico é acima de 14 dias, que aí você já teve um tempo suficiente para produzir anticorpos. Eu recomendo sempre, nessa circunstância, fazer o exame depois de 20 dias, porque a chance de dar um resultado falso negativo é muito pequena. Sim. Chopper, agora indo para a questão da vacina, né? O canal, assim, acho que como quase todo mundo, né, que tenta fazer alguma coisa, trabalho sério, tá em defesa, tá em campanha pela vacinação. Eu queria que você falasse para o público que estiver assistindo a gente, qual a importância de se vacinar? Bom, a importância é a seguinte: a primeira coisa que a gente tem é que a gente tem um inimigo, nós estamos vivendo numa verdadeira guerra contra esse inimigo. Então, a primeira arma que a gente tem é o uso de máscara, distanciamento das pessoas, evitar aglomeração, evitar frequentar lugares com muitas pessoas, porque nós sabemos que se o indivíduo estiver infectado, ele vai transmitir principalmente por via aérea, e você, a partir do momento que você é infectado, você pode dividir isso com pessoas da sua família, entre elas pessoas que têm maior risco. Então, primeiro ponto que as pessoas precisam se conscientizar, né? Um jovem pode ficar doente, pode não ter nenhuma consequência, mas se ele transferir isso para um indivíduo mais velho, ele pode trazer consequências graves, inclusive com a perda da vida da pessoa. Além disso, a estratégia da vacinação, ela demonstrou uma eficácia importante para reduzir risco de adoecimento grave e morte. Então, a partir do momento que eu me vacino, mesmo que a vacina não tenha um potencial para evitar a transmissão, caso você venha a contrair o vírus, ela tem um papel importante para começar a reduzir o aparecimento de formas graves, de pessoas que vão precisar ser internadas, e mesmo que ela, não sendo 100% eficaz em prevenir a infecção, você teoricamente teria um benefício de, estando vacinado, você tendo contato com o vírus, você não vai estar transmitindo isso para outras pessoas. Então, resumo, ela tanto te oferece benefício para você não transmitir o vírus se você adquirir e não desenvolver uma forma grave, tá? Então, nesse aspecto, todas as vacinas demonstraram eficiência em prevenir formas moderadas e graves e reduzir o número de óbitos. Então, por que tomar? Porque você está participando, a gente faz parte da comunidade. E, de certa forma, quando você tem uma população que se vacina pouco, o poder que essa vacina tem de impactar na elevação do número de casos, elevação de número de internação e número de óbitos, isso aí acaba se perdendo. Então, não adianta a gente vacinar poucas pessoas. A gente tem que vacinar o maior número de pessoas possíveis, tá? Sim, eu acho que é importante também a gente se pautar por exemplos, sabe? O que você fala assim, que exemplos que a gente, né, nesse processo que nós estamos vivendo, que a gente pode se apoiar em países que vacinaram e que estão reduzindo os casos? Então, a gente teve alguns exemplos de países que não são comparáveis ao Brasil, né? Por exemplo, Israel teve um impacto positivo com a vacinação. O Reino Unido ainda não conseguiu colher esse impacto, mas a gente espera e acredita que isso vai acontecer, no sentido de você disseminar o uso da vacina, reduzir a taxa de transmissão do vírus e, com isso, você diminuir a possibilidade de pessoas vulneráveis, sendo infectadas, desenvolver uma forma grave. Então, esses exemplos que eu estou te dando, né,
a gente ainda está com um tempo curto de vacinação, a gente ainda tem uma população muito pequena que foi vacinada no Brasil, a gente não chegou ainda a 2, 3% da população, mas a nossa expectativa, por exemplo, se a gente for pegar a nossa cidade, São José, ao vacinar as pessoas mais suscetíveis, a gente com certeza vai ter uma redução de mortalidade e de número de internação, que já é um grande benefício. Sim. A partir de que momento vamos chegar na chamada imunidade de rebanho com a vacinação, né? Que usa muito esse termo. Assim, a partir de que momento a partir de quantos porcentos de pessoas que a gente vacina, o vírus começa a parar de circular, o vírus, digamos assim, começa a perder a força? Olha, esse número é um número muito variável de acordo com cada doença. Ele depende muito da forma como o vírus se dissemina. Então, a gente não tem um número exato de quanto a gente vai precisar imunizar para que a gente interfira na forma como a epidemia, como a pandemia vem acontecendo. A expectativa que a gente tem, baseada em outras doenças, é que a gente teria que ter pelo menos 50% da população vacinada para que a gente venha observar um impacto positivo nesse sentido. Só que, como eu falei, tem várias coisas que podem acontecer. Não é só a mortalidade, mas também a redução da ocupação dos leitos, a diminuição do aparecimento de casos. E isso, para cada nível, a gente vai ter uma resposta diferente. Então, essa resposta, esse número que você está me perguntando, a gente não tem. A gente tem uma estimativa, uma expectativa de que você precisaria ter em torno aí de 70%, 80% da população, não só vacinada, mas imunizada, para que pudesse haver um impacto muito expressivo na redução de casos e redução de óbitos. Sim. 50% dessa população seria um número bastante razoável. Sim, eu queria que você falasse um pouco, né? Se for de esvaziar a UTI, um pouco, né? Muitos estão se falando da questão da eficácia das vacinas. Queria que você falasse um pouco das eficácias e como que a eficácia da vacina ajuda a esvaziar a UTI. A eficácia, porque quando você estuda uma vacina, você analisa em fase 3 desses estudos, da seguinte maneira: você tem um grupo de pessoas em que você aplica um placebo, que é uma substância que não tem nenhum efeito, num grupo, e aplica a vacina em outro grupo, né? Aí você vai comparar uma série de eventos. O que aconteceu no grupo que tomou vacina em relação a contrair o vírus? O que aconteceu no grupo que tomou vacina em relação a estar doente? E o que aconteceu nesse mesmo grupo com relação à internação e óbito? Em relação a contrair a doença, no caso da Coronavac, ela teve uma eficácia em torno de 53%. Ou seja, comparando com o grupo que não tomou nada, ela foi melhor em 50%. Ou seja, ela evitou que 50% desse grupo contraísse o vírus. Porém, se a gente for pegar outro evento, que é a questão de mortalidade, óbito ou doença grave, para o grupo que tomou a vacina não aconteceu em nenhum, né, em comparação com o grupo que recebeu placebo. Isso, através de análise estatística, levou à conclusão que para a prevenção de formas graves e óbito, ela teve 100% de eficácia. Tá? Então, se eu sei que uma população que está ocupando a UTI, elas estão vivendo isso porque elas não tiveram oportunidade de ser vacinada antes, ao passo que você esteja vacinando esses indivíduos, se eles porventura vierem a ser infectados, ou eles não vão ter nada, ou eles vão ter uma doença leve e não vão chegar
precisar de internação, tanto numa enfermaria quanto numa UTI. Então, dessa forma, a disseminação do uso da vacina vai impactar principalmente na redução do número de óbitos e na redução da necessidade do uso do sistema hospitalar, seja Chopper, Maria ou UTI. essa pergunta é a pergunta do Vial, né? Que eu também achei interessante e vou colocar aqui. Queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre a estratégia adotada na Indonésia, porque parece que a Indonésia está vacinando a mão de obra em vez de vacinar idosos, também profissionais da saúde, não sei como está lá, mas principalmente está vacinando mão de obra em vez de vacinar idosos. Queria que você comentasse um pouco sobre Então, essa estratégia. essa estratégia, ela foi, inclusive, debatida, né? Inclusive, algumas pessoas, principalmente ligadas ao ramo dos empresários, entendiam que se você vacinar a população que está se expondo, você teria um benefício maior, porque essa pessoa, ao estar protegida, ela não vai levar a doença para as pessoas mais vulneráveis. Então, você inverte essa ordem, né? Eu acho interessante se a gente tivesse uma quantidade de vacina para todo mundo, talvez fosse essa a melhor estratégia, você começar por aí, né? Porém, a gente não está ainda numa fase de ter essa vacina disponível em larga escala para implementar a vacinação em massa dessa forma. Se tivesse, eu acho que seria uma coisa interessante, mas mesmo assim a população mais vulnerável teria que ser vacinada. Então, a nossa lógica foi inversa. Vamos cuidar das pessoas que estão na linha de frente, que estão se expondo mais, e vamos vacinar as pessoas que, ao serem infectadas, terão uma repercussão maior. Eu acho que essa lógica ela é bem razoável, eu acho que ela é correta, né? E o que foi adotado na Indonésia, eu acho que é uma particularidade do país, né? Que também, dentro de um ponto de vista, ela é interessante. Chopper, agora para finalizar, né, está muito em discussão a questão das novas cepas, né? Eu queria que você explicasse, né, para o público o que são essas novas cepas, como que elas se desenvolvem e principalmente se as vacinas dão conta de lidar com essas novas cepas. A gente tem a questão de, acho que é a nova cepa de Manaus, né? Tem cepas da África. Eu queria que você explicasse como que se desenvolve se as vacinas dão conta. Bom, todo vírus ele passa por um processo constante de mudanças, né? A gente chama isso de mutação. A sequência genética dele, ela não é igual, não é semelhante. Conforme ele vai se replicando, mudando, ele pode incorporar alguns aminoácidos na cadeia genética dele e começar a ter um comportamento, sofrer essas mutações e, dentro de um nível de semelhança entre um vírus e outro, você denominar isso como uma variante, né? Esse é o termo que a gente tem utilizado. Então, a gente tem variantes do vírus original que tem uma particularidade que já foi muito bem observada, principalmente no Reino Unido, mas que se disseminou para todos os países, que ele tem como principal característica um poder de disseminação maior. Tá? Então, ele consegue fazer com que você tenha um maior número de pessoas infectadas, porque ele tem uma capacidade maior de disseminação. Primeira coisa. E em alguns locais, como no caso da África, que você citou o exemplo, o uso da vacina, por exemplo, da AstraZeneca, que foi produzida em parceria com a Universidade de Oxford, ela não conseguiu demonstrar
uma eficácia suficiente para que o programa de imunização fosse continuado lá. Então, isso faz suscitar dúvidas, né? Se a gente, tendo um aumento muito grande da presença dessas variantes, isso possa trazer uma mudança tanto na disseminação da doença, quanto na eficácia da vacina que a gente está usando. Mas isso aqui ainda a gente não tem uma resposta concreta em relação a isso. Se isso é um comportamento temporário ou se isso é uma coisa que vai ser definitivo e que vai fazer com que a indústria da vacina, as indústrias que estão trabalhando nisso, tenha que fazer algum ajuste para que melhore a nossa resposta imune para essas variantes também. Roper, tem alguma colocação que você queira fazer a torno desse tema? Olha, Guilherme, eu acho que você conseguiu montar a sua entrevista, né, com perguntas bastante objetivas, bastante abrangentes, né? Assim, eu não tenho nenhum comentário especial, especificamente do que você falou, né? É sempre bom uma oportunidade para a gente deixar alguma mensagem que seja, né? A gente está vivendo uma situação bastante complicada, bastante séria, e a gente entende que cada órgão, cada estrutura do governo tem a sua parcela de responsabilidade, mas o indivíduo também ele é importante nessa cadeia, né? Então, a gente precisa refletir o quanto as nossas atitudes podem impactar de uma forma positiva ou negativa na pandemia, tá? Então, a minha mensagem aí é que a gente seja responsável, principalmente os jovens, né? No sentido de não patrocinar esses encontros que a gente vê tanto público quanto clandestino na cidade, que são denominados de fluxos, onde a gente percebe que não existe nenhum tipo de cuidado e nenhum tipo de precaução, o que vislumbra, às vezes, até um pouco o descaso da população específica que eu estou comentando em relação à possibilidade de se infectar e levar essa infecção para outras pessoas. Então, o meu recado aí é para essa população. Eu acho que a gente ainda precisa ter bastante resguardo, a gente precisa esperar que a vacina seja mais amplamente utilizada para que a gente possa quebrar essas barreiras que a gente vem se utilizando como proteção para a disseminação do vírus. É isso aí. Chopper, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu acho que essa conversa que tivemos hoje, agora, é uma conversa de extrema importância, né? Pela gravidade da situação, né? Apesar de virarmos o 2020, a gente ainda está enfrentando essa pandemia e espero que essa conversa possa contribuir, né, para pelo menos um pouco para poder ajudar a enfrentar essa situação. Então, por isso eu agradeço por você ter aceitado o convite e passo para as considerações finais. Então, Guilherme, eu queria agradecer pelo seu convite e te parabenizar pela sua iniciativa, né? De trazer, de dar uma oportunidade de a gente debater, de trocar uma ideia tranquila, sem nenhuma contaminação dentro de esferas políticas, sem nenhum espaço para a gente trabalhar a questão de polarizações. Eu acho que isso aí sempre é válido. Parabenizo você por a sua iniciativa e apoio que você tenha outras iniciativas semelhantes aí que a população merece. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. Mais uma vez quero agradecer ao Chopper, né?
Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para se inscrever no canal do Mesa de Debates, curtir esse vídeo, compartilhar nas redes e também, né, compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook e seguir a gente no Instagram. Joper, mais uma vez, muito obrigado. Está encerrada mais um programa do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui.